Fala, pessoal que está nos acompanhando no podcast Olímpico na Trilha do Pódio, aqui na Rádio Band News FM. A gente acompanha semanalmente os principais personagens do nosso esporte olímpico brasileiro. Hoje eu tenho a honra de receber alguém que eu admiro muito pela primeira vez, a nossa ex-nadadora, finalista olímpica. Eu falei para ela: Joana, quantas medalhas no PAN? 6, 7, 8? Ela, não sei, já perdi as contas, mas são 8, tá, Joana? Segundo o site do próprio COB. 4 participações nos Jogos. É super marcante, né, em Atenas, enfim, não dá para ficar falando muito do currículo, porque agora ela também tem uma participação essencial nesse Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil. Então, é um motivo de muito orgulho a gente receber você, Joana, pelo que você representa para o nosso esporte. Vamos bater muito papo, não quero nem me alongar muito aqui, porque eu estou curiosa para saber as suas respostas aqui de alguns questionamentos que eu tenho para fazer. Então, seja bem-vinda, Band News FM. Que legal fazer essa conexão São Paulo-Alemanha. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. E eu acho que esse esquecimento aí das medalhas não é nem pela quantidade. Eu acho que quando a gente vira a página, né, vira a mãe principalmente, é tanta coisa que fica na nossa cabeça, assim, que, não sei, não é que seja menos importante, continua sendo cada medalha imensamente importante. Tenho muito carinho por cada uma delas, cada uma das vitórias e das derrotas tem um lugar muito especial no meu coração. Mas é porque realmente muda o foco, né? Então, acho que antes eu tinha esses tempos e esses números na minha cabeça e agora, de certa forma, eu acho que o meu filho e o trabalho tomam esse espaço um pouco maior, eu diria. Jo, a minha primeira pergunta é justamente para falar sobre mudança de página, né? Porque cada atleta tem a sua particularidade. Quando eu conversei recentemente com o Belucci, ele disse que a aposentadoria foi algo que aconteceu de forma natural. Agora ele pensa em trabalhar com tênis, mas ao mesmo tempo não quer viajar, não quer ter essa responsabilidade de ficar refém de uma rotina que ele não quer ter agora, né? Quando a Marcela, faz umas 2 semanas que eu falei com ela na Unisanta, ela já projeta o instituto, realizou agora a primeira prova em mar aberto com o nome dela. Então, eu acho que cada um lida e também opta, né, de uma forma como vai virar essa página. Como que está sendo no seu caso? Eu quero falar muito de mudança de país, de maternidade, do próprio Conselho de Ética, mas quando você me diz assim, Juliana, eu já virei a página, assim, as medalhas são muito importantes, claro, não estou desmerecendo, mas agora o meu foco naturalmente é outro. Quando foi que na sua carreira você começou a pensar assim, poxa, acho que meu legado na piscina já foi legal, vamos pensar em ser mãe, focar mais no meu relacionamento com o Luciano. Como que foi para você essa transição, vamos dizer assim, de pensamento virada de página? Na verdade, comigo foi um processo, né? Eu acho que na minha cabeça, eu tinha o plano de parar depois dos Jogos do Rio, né? Eu tinha a meta de nadar os Jogos do Rio e passar para uma semifinal. Eu já estava com quase 30 anos e eu estava sempre ali figurando entre do top 10 ao top 20 do mundo, então eu acho que seria muito irreal para mim dizer que eu teria chance de chegar em uma final, né? Uma atleta com quase 30 anos tem um lastro de melhora muito menor do que uma atleta mais jovem, então apesar de treinar muito forte, eu sabia que a minha final olímpica seria passar para uma semifinal olímpica, né? Seria nadar muito bem o 400 medley, como foi, acho que eu fiquei em 12º ou 15º, e tentar fazer top 16 na prova do 200 medley ou do 200 borboleta. E aí acabou que eu quase passei no 200 medley, eu não passei por 7 centésimos. E aí eu falei, cara, se eu parar agora, eu vou ficar muito no IC, né? E no ano que vem tem um campeonato mundial, não é Jogos Olímpicos, mas assim, eu não quero parar com esse IC. Então eu estendi essa aposentadoria até 2017, mas não estipulei que eu pararia ali, né? Eu falei, deixa eu sentir, porque acabou que 2017, por outros motivos, eu acho que eu acabei ficando muito mordida, porque no final de 2016 eu acabei, assim, o Pinheiros me mandou embora, dizendo que eu estava muito velha, e aí eu acho que a nordestina ficou mordida, e eu falei, vou mostrar quem é que tá velha. E aí acabou que foi uma das melhores temporadas da minha vida, assim, né? Em que eu bati muitos recordes brasileiros e sul-americanos nas minhas provas e em outras provas. Passei para a semifinal do 200 medley, quase passei para a final, né? Eu achei que fiquei em 10º, fiquei muito perto de uma final. Então eu confesso que ali eu pensei, cara, Tóquio tá perto, né? Mas eu acho que o meu coração batia mais forte para a vontade de ser mãe, né? Eu sempre tive essa vontade de ser mãe. E entendo completamente quem consegue fazer as duas coisas, mas o meu maternar não caberia, porque eu sou uma pessoa muito intensa em cada coisa que eu faço. Então, não iria haver espaço para a maternidade e para o esporte de rendimento. Então, eu engravidei um pouco depois, em 18, acabei perdendo o primeiro filho. E aí, acho que depois dessa perda, eu tive a certeza absoluta de que eu realmente queria ser mãe, eu não sentia mais saudade, né, do ambiente esportivo.
Então, eu acho que Caetano foi a principal razão, assim, sabe, dessa minha transição. E acho que foi no momento certo, porque ele veio na hora certa, no momento dele. E a existência dele também me fez abrir o olho para outras coisas, enfim, e me levou para onde eu tô hoje. E, Joana, você falando desse episódio do Pinheiros, eu fico pensando que você tem um olhar muito legal para a falta de tato, né, que muitas vezes os clubes, técnicos, confederações têm com as atletas mulheres, né, que a gente viu recentemente, depois da Olimpíada, algumas atletas do vôlei dizendo que queriam engravidar, por isso iriam abrir mão de seleção e tal. Na sua opinião, o que falta, assim, não sei se para os dirigentes, para as pessoas que lidam com os atletas em geral, de entender melhor a trajetória, os sonhos, respeitar o atleta como ser humano, enxergar muito mais do que o potencial que a Joana tinha de dar medalha. Mas, poxa, o que será que estava passando na cabeça da Joana? Será que ela precisa de uma ajuda maior com alguma questão? Será que o clube está deixando a desejar? Sabe, tratar com mais carinho, com mais tato. O que você pensa, assim, nesse sentido, às vezes, dos atletas não terem esse suporte que eles tanto esperam e, às vezes, poderia vir uma aposentadoria, poderia vir algo, uma questão pessoal, uma ferida que seria aberta, putz, eu não sirvo mais para natação, pô, se o Pinheiros, um dos melhores clubes do Brasil, tá falando isso. Poxa, Joana, poderia ter ocorrido algo muito grave se você não tivesse tanta força, tanta estrutura. O que falta para ter mais tato com os atletas, especialmente as mulheres? Eu acho que esse tato ele não existe, porque apesar da gente trabalhar para essas entidades e para o esporte, né, não tem como você dizer que a jornada de treinamento, as obrigações que a gente tem de horário de trabalho e toda a dedicação é incompatível, né? Você trabalhar em alguma coisa e ser atleta de rendimento. Então é um trabalho full time, mas não nos é dado nenhum direito trabalhista, né? Os nossos contratos não são entendidos como direitos trabalhistas. Então a gente fica literalmente refém desses clubes. O que me foi falado oficialmente pela comissão técnica do Pinheiros era que eu estava sendo mandada embora pela minha idade. Apesar de eu ter sido a atleta que mais pontuou entre homens e mulheres no ano para o Pinheiros. Eu fiz acho que 400 pontos em todas as competições. E a segunda atleta do ranking interno do Pinheiros tinha feito 200 e poucos pontos. E eu tenho certeza absoluta de que eu fui a atleta mais profissional possível, sempre chegando meia hora antes de todos os treinos. Assim, não existiu nenhuma razão para. Não faltou resultado e nem faltou comprometimento. Mas o que me foi dito, isso é muito em off, é que, na verdade, eu estava sendo mandada embora porque o meu posicionamento político estava incomodando a diretoria do Pinheiros, né? O fato de eu ser uma pessoa que se posiciona politicamente e era algo que incomodava. Apesar de que eu sempre soube muito bem que da porta do Pinheiros para dentro o assunto não era política, mas que fora dele eu sempre me entendi como um ser humano plural e sempre fiz a minha militância sem atrapalhar o meu comprometimento com o clube. E não foi esse o entendimento que a diretoria teve. Eu acho que talvez era justamente o receio de fazer com que outros atletas enxergassem que, pô, é possível ser uma baita atleta comprometida e também ser um ser político. Né? Então, eles quiseram ceifar um pouco isso, mas a justificativa que me foi dada foi de que eu estava velha. Então, eu falei, bom, eu vou mostrar em 2017 que eu não estou velha e vou continuar fazendo incidência política para mostrar que isso é possível. Então, eu acho que no meu caso foi isso, e do esporte de um modo geral, os clubes, eles ficam, é muito confortável para um clube por não ter nenhuma implicação trabalhista, poder fazer o que quiser com o atleta e mandar embora quando bem entender. Assim. Sabe, Joana, eu fico pensando, acho que é chovendo molhada a gente falar que a gente está num país machista, até porque eu, como repórter esportiva, quantas vezes, né, o estádio de futebol, que é o que eu mais frequento fora da cobertura olímpica, é um ambiente muito hostil, muitas vezes eu sou a única mulher, eu vejo muita falta de oportunidade de algumas colegas, né, que às vezes não estão 100% prontas para ir para o ar, mas a empresa não quer investir, não quer lapidar, e a cobrança é sempre muito maior, né? E aí, quando a gente pega casos recentes que estão acontecendo, né, das pessoas, mas olha o Robinho, ele estava na balada, isso aconteceu há muito tempo, né, do caso do ex-jogador que acabou estuprando aquela jovem lá em Milão, Daniel Alves, mais recentemente, ou se a gente não quer falar exatamente de violência contra a mulher, mas o próprio Wallace do vôlei, que incitou a violência pelas redes sociais. Então, diante de tudo isso, Joana, eu queria que você
falasse pra gente o quão importante é você ter um atleta, e eu estou falando de uma Joana Maranhão, que é um nível de finalista olímpica, mas poderia ser uma atleta, né, que compete ali, um campeonato paulista, um estadual, enfim, né, tô colocando mais aqui a importância da sua voz ainda. O quanto é importante estimular, né, essas atletas a se posicionarem, porque a gente percebe que muitas vezes é só por causa do posicionamento, do burburinho, muitas vezes que vem da internet, que alguma solução ela é de fato tomada, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque no nosso ambiente esportivo me parece que a gente está em 2023, mas algumas coisas ainda não avançaram muito. Algumas pessoas não percebem que isso é crime, né? Eu acho que essa ideia de que o esporte está à parte, né, isento da sociedade, ele é fora da sociedade, ele é uma expressão de poder e de um mais rápido, um mais forte, enfim, todos esses valores olímpicos, assim, ele, por um lado, ele é muito bom, mas por outro lado, ele é muito nocivo, né? Porque ele dá ao esporte uma autonomia para se autorregular, né? Em que as pessoas acham que, assim, abre a porta, entra em uma Vila Olímpica ou no movimento olímpico, eu vou agir de uma forma, e quando eu sair, quando eu desembarcar, ou quando eu sair da vila, eu posso agir de outra forma. E não é assim, né? Eu acho que isso se assemelha um pouco a esses problemas de rede social, né? Quando eu estou por trás de uma tela, eu posso fazer alguma coisa e ao vivo eu faço outra. Eu não vejo essa diferenciação, né? Eu acho que, historicamente, assim, ao longo de toda a minha carreira, sempre muito jovem, sempre me deu um incômodo quando eu recebia esses media trainings do que eu deveria, o que eu não deveria falar, porque eu nunca vi como empecilho, né? Como eu falei, o ano de 2017 foi um dos melhores anos da minha carreira e eu continuei fazendo incidência política. Foi inclusive o ano em que Coraci foi preso e já era uma coisa que eu vinha fazendo há muito tempo. Eu denunciei ele oficialmente para o Ministério em 2015, né, que também foi assim um dos melhores anos da minha carreira. E 2015, assim, eu treinava muito duro e no entre treinos e pós-treinos eu fazia um curso de ciência política. Então, assim, eu ser uma pessoa que estudava política e falava sobre política e militava dentro da política, não mexia na minha performance. Eu não estou dizendo que todos os atletas são obrigados a estudar política, não. Eles têm o direito de fazer no seu tempo livre, entre treinos, o que bem entenderem. Se acham que tem que se filiar a um partido político pelo qual eles se identificam e militar dentro dele, isso é totalmente possível, né? Porque uma coisa é a sua profissão e outra coisa é quem você é enquanto um ser político. Tem uma hora que essas coisas se misturam, então cabe ao próprio atleta, né? Exemplo. Para mim sempre foi muito claro, existe a regra 50, né, que diz que eu não posso falar sobre política dentro da arena de competição. Eu não concordo com a regra, mas a regra é vigente. Então, para eu fazer parte do movimento político, eu tenho que agir de acordo com essa regra. Então, eu sempre falei sobre política em outros locais, né? Se eu não posso falar ali, eu falo fora. Então, para mim, isso sempre foi muito claro, né? E eu repito o tempo inteiro que eu sou um ser político. Eu não posso ser polida de me posicionar politicamente por conta disso. O que eu tenho que fazer é fazer isso nos locais nos quais eu sou permitida a fazer. E é isso que eu sempre procurei fazer. Ainda assim, apesar desse entendimento ser muito claro para mim, sempre houve um estranhamento das pessoas por essa minha postura, né? Mas eu não abro mão dela de jeito nenhum, de maneira alguma, assim. Eu vou sempre falar sobre o que eu acho que deve ser falado, sobre as minhas vulnerabilidades e ser transparente quando eu erro também. Eu não tenho problema em vir a público falar errei, pesei a mão demais ou pesei a mão de menos. Eu sou um ser humano, né? Não enxergo problema quanto a isso. E você acha que por essa firmeza em se posicionar, em ser muito clara, tô gostando, não tô gostando, eu sou assim mesmo, não tô buscando aceitação de ninguém, que foi fundamental para sua entrada no Conselho de Ética do COB, Joana, porque você teve, eu até anotei aqui, você recebeu 43 de 51 votos, é praticamente uma unanimidade. Te surpreendeu, assim, ser tão unânime para entrar em um órgão tão importante do COB? Eu acho que são vários fatores aí, né? Eu acho que tem sim o meu posicionamento histórico, né? O fato de eu ter sido acho que a primeira vez que eu vim a público falar do meu descontentamento em relação à gestão Coraci, se eu não estou enganada, foi em 2006, que eu vim a público falar que faltavam critérios claros, o tratamento não era igual, que existia uma doma de silêncio ali, né? Que ele preteria pessoas
estavam dando resultado no momento, e isso era muito perigoso, porque atletas têm altos e baixos, então você não pode simplesmente dar atenção para o atleta só quando ele está muito bem, entre outras violências e microagressões que eram muito normatizadas dentro da natação brasileira. E era uma coisa tão grande assim, que fazia com que companheiros de equipe, apesar de estarem vendo tudo que eu estava passando de retaliação, silenciassem também, que até a página 2 eu consigo entender. É o medo de passar novamente por isso. Era exatamente o que a gestão queria, era que eu fosse o exemplo de que não fale e não faça, caso contrário, isso vai acontecer com você também. Eu acho que uma das coisas mais absurdas foi o fato de eu preencher os critérios para o Bolsa Pódio, que é você ser top 20 do mundo, né, que é uma categoria acima do Bolsa Atleta, mas não é só você estar no ranking mundial. Você, além de estar no ranking mundial, tinha uma reunião na época entre Ministério dos Esportes, Comitê Olímpico Brasileiro e Comissão Técnica da Confederação. E eu soube de pessoas do Ministério que toda vez que o meu nome chegava para ser conversado, a Comissão Técnica da CBDA cortava o meu nome. E ninguém do Comitê Olímpico Brasileiro e nem do Ministério dos Esportes perguntava por quê. Né? E como se trata de uma especificidade da natação, a comissão técnica da CBDA era muito respeitada. Coincidentemente, quando ele foi preso, eu entrei no Bolsa Pódio. Então, assim, o quão faria diferença esses anos em todos em que eu estava no top 20 não me era dado aquilo que era meu direito, que era o meu mérito, né? Ser top 20 do mundo é algo grande. Eu não era medalhista olímpico, mas eu era entre as 20 melhores do mundo, e era o que o critério dizia. Então, eu acho que tem esse histórico. Eu acho que tem a minha própria história de assédio, de abuso que eu fiz com ela, e a minha área de estudo também, né? Eu tenho um mestrado em ética esportiva e integridade. Então, eu acho que essa soma de fatores, eu acho que finalmente fez com que as pessoas que tinham voto enxergassem que seria importante ter um atleta e alguém como eu ali. Poxa, obrigada. Né, nos depoimentos que você está dando aqui, muito fortes, porque a gente tem muito atleta que acompanha o podcast, eu tenho certeza que muitos devem ter passado, muitos e muitas, principalmente, devem ter passado por essa questão. Era meu direito ter, né, e eu não tive. E você mencionou o mestrado agora, Joana, a mudança para o exterior era algo que já estava planejado na sua vida, foi motivado, de repente, por algo que você e o Luciano queriam juntos, ou justamente você foi para o exterior para falar, não, peraí, de repente morando aqui, tendo um pouco mais de privacidade, se distanciando do Brasil, eu consigo pensar melhor nessas questões que tanto percorreram, né, ao longo da carreira, na sua infância, tem te ajudado a respirar melhor, a ter uma vida mais privada, vamos dizer assim. Queria que você falasse um pouquinho dessa mudança para o exterior. Na verdade, eu tinha passado nesse mestrado e sido aceita com bolsa quando eu estava grávida. E a gente considerou aí, Caetano estaria com um mês, assim, eu ia começar as aulas Caetano com um mês, e os meus sogros iam para poder ajudar na parte desse, né, adaptação e tal. Então iríamos nós 5, né, eu, Luciano, Caetano e meus sogros para os primeiros 3 meses. Mas acabou que Caetano teve um probleminha de saúde quando ele nasceu, e eu entendi aquilo como um sinal também de que, pô, acho que talvez não é o momento. Então a gente aguardou por mais um ano, quando foi no outro ano eu apliquei de novo e passei novamente, assim. Acho que quando eu vi o tema do mestrado e eu olhei o corpo, né, do que era estudado, eu tinha uma certeza dentro de mim de que era o que eu queria fazer. Eu sempre quis estudar, eu sempre quis pesquisar, mas não dava tempo, né? Eu não tinha o devido tempo. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, apesar de muito arriscada, porque ela significou mudança de outro país com uma criança de 1 ano, Luciano sair do Minas, que ele estava há 20 anos no Minas, né, juntando tempo como atleta e como treinador. Luciano não poder trabalhar por questão de visto, porque era visto de reunião familiar, e por eu estudar ele ia ter que ficar com Caetano, então mudava toda a nossa dinâmica. Mas para a gente sempre foi muito claro que, tipo assim, para os dois irem para frente, às vezes um tem que, sabe, dar espaço para o outro. Então, naquele momento, era a hora dele dar uma segurada na carreira para que eu pudesse caminhar com a minha. E as coisas foram acontecendo, foram muitos desafios que a gente passou, porque era dinheiro contado, cada centavo contado. Ele não podia trabalhar, então eu, além de estudar e amamentar, eu dava treino também, de madrugada e à noite. Então foi super puxado, mas assim, eu pude conhecer muitas pessoas na minha área, ampliar conhecimento,
E depois de Luciano também se posicionar no mercado internacional para as pessoas verem, né, que ele é um treinador. Muita gente falava, putz, você está aqui, campeão mundial de judo está aqui, né? Então as propostas foram aparecendo também. Então, apesar de todos os desafios, eu acho que acabou sendo positivo para nós três. E sobre a maternidade, né? Eu estava conversando com a sua assessora, falei, poxa, será que esses assuntos aqui, eu estou esquecendo de alguma coisa legal para perguntar para a Joana? E a Rô falou assim, pô, fala da Dama de Ferro, porque as duas nadaram juntas, agora ela está grávida, vamos falar de maternidade. E eu vi recentemente também que você, quando a organização dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que você conhece tão bem, o PAN, falou sobre essa questão da sala da amamentação, você falou, pô, descobriram só em 2023 que tem mãe. Então, quanto é difícil, né, Joana, ser mãe no esporte, não só pela decisão, mas pela rede de apoio, né, pelo fato de, pô, parar, será que eu vou ganhar? E o patrocinador, o que vai pensar? Você acabou de dar um relato, né, do Pinheiros em relação à idade. Então, eu queria que você falasse o quanto a maternidade te transformou. É muito legal ver os registros que você faz nas redes com o Caetano, compartilhando momentos tão íntimos, mas uma criança tão inteligente, ativa. Você falou do chocolate, né? Que ele pediu chocolate, ainda escolheu qual que ele queria, muita personalidade. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu lado mãe, o quanto que isso tem te acrescentado e ensinado também. Eu acho que eu, enquanto mãe, é uma outra expressão de como eu sempre fui com a natação ou com tudo na minha vida, né? Eu me entrego 100%. E como eu falei, eu sou muito transparente sobre os meus acertos e os meus erros, as minhas dúvidas, assim. Mas quando se trata da maternidade, é uma responsabilidade muito maior, né? Então, as minhas dúvidas são muito maiores. Tem algumas coisas que eu tenho plena certeza e outras que eu não tenho muita. Mas, assim, uma coisa que eu tô percebendo, sabe, nos últimos tempos, que eu falo que bom que eu segui por esse caminho, é que eu e Caetano, nós somos muito intensos os dois. E tá ficando muito claro para ele quando eu erro e quando ele erra. E existe uma abertura de eu chegar para ele e falar, filho, a mamãe errou, porque a mamãe tá muito nervosa. Desculpa, mamãe. Ele desculpa, mamãe. E aí ele faz a mesma coisa. Então eu acho que é muito bonito a relação que a gente está construindo, que ele tá construindo com o pai dele também. Então, mesmo sem ter nenhuma experiência na maternidade e se debruçando sobre o que existe aí de estudos, mas no final é feeling, né? Mãe e filho. Caetano é uma criança muito feliz. Caetano é uma criança muito segura de falar sobre o que ele sente, né? Eu percebo muitos acertos no sentido de como criar ele uma criança empática em relação a quem é diferente. Ele agora está começando a perceber que ele é diferente aqui, né? Que ele é um imigrante, que ele não se parece com os coleguinhas, mas ainda, apesar dessa percepção, que eu acho que inevitavelmente ficando aqui vai se transformar em alguns episódios de xenofobia e de racismo, né? Porque não somos uma família branca, Caetano não perde a empatia. Ele não perde a empatia e ele tem a naturalidade de dizer essa pessoa me tratou mal, por isso, isso e isso. O que é que eu faço diante disso, sabe? Então, acho que é muito bonito perceber o quanto ele já é especial por ser ele, mas enquanto eu e Lu estamos conseguindo auxiliá-lo nesse caminhar, né? Porque a gente tá aqui para isso, né? A gente auxilia a criança a fazer as melhores escolhas. Mas a escolha, no final das contas, é da própria criança mesmo. Nossa, que legal esse relato, que bom saber disso, que bacana. Joana, para a gente encerrar nossa conversa, duas perguntinhas. Queria falar mais a respeito dos Jogos Olímpicos de Paris. A sua percepção sobre o modelo de organização, né? Porque a gente fala muito de legado, Barcelona 92 e tal. E agora Paris vem com essa questão de, pelo menos, né? A gente não sabe até que ponto isso vai ser cumprido, mas de falar mais de sustentabilidade, incentivo à igualdade de gênero, com as provas mistas, aproveitar já as instalações existentes. A gente vai ter aquela cerimônia no Rio Sena, e você é uma pessoa que vivenciou em muitos Jogos Olímpicos, né, muito além das piscinas. Queria saber a sua opinião, o que você tem acompanhado de perto em relação ao comitê organizador local, o que você tem achado dessa proposta, você acha que de fato isso vai ser cumprido, enfim, sua opinião sobre esse modelo aí, que aparentemente pode ser um exemplo, né, para as próximas edições. Essa questão da sustentabilidade é um dos pilares do COI, né, dessa nova proposta do COI, e eu acho importante, né, muito importante, mas, assim, sustentabilidade, a gente não pode esquecer que os Jogos Olímpicos, ele não é só um evento internacional, ele é global,
né? Quantos Jogos Olímpicos aconteceram na América do Sul? Só um, em todas as edições. Então, a grande maioria, se colocar a sustentabilidade acima da representatividade, e nessa ideia de que tem que usar o que já existe, os jogos vão continuar acontecendo na Europa Central, vez ou outra indo para a Ásia, ou América do Norte. Então, a América do Sul fica esquecida no rolê, e a África ninguém nunca nem ouviu, né? Então, eu acho que a gente tem que balancear a questão da sustentabilidade, que é muito importante, com representatividade. Porque lugares que não têm nenhuma construção e passem a ter e sejam bem utilizados, é fomento do esporte, é legado, né? Então, eu gostaria muito de ver os Jogos Olímpicos sendo sediados na África, por exemplo, em algum país da África. Eu acho isso super importante. Mas, para isso acontecer, essa ideia de sustentabilidade tem que ser compreendida pela realidade daquele continente, né? E eu não estou aqui generalizando a África de maneira nenhuma, mas a própria América do Sul, assim, quando que a gente vai ter outro evento? Então a gente tem que linkar um pouco, para mim eu acho que tem que linkar a sustentabilidade com a representatividade para que os jogos sejam globais e não internacionais, né? Porque acaba rodando sempre nos mesmos locais, mas já que vai ser nesses locais que já sediaram antes, né, como Paris, como vai ser em 2028, aí sim eu acho muito importante que já utilizem essas estruturas que existem, né? Mas países que nunca sediaram e que vão ter que construir, eu não sou contra isso, não. Legal, Joane. Para a gente encerrar, falando de time Brasil, a gente fez a melhor campanha da história, né, na edição de Tóquio, mesmo com toda a questão da pandemia, que exigiu muito da logística, né, do Comitê Olímpico. Mas, conversando com o Rogério Sampaio na semana passada, ele falou muito do protagonismo das mulheres, né? E é interessante a gente observar uma Rebeca, que sempre fala do orgulho de ser uma mulher preta, periférica, a Fadinha, uma adolescente ganhando uma medalha, as meninas da vela, né, Caena e Martina, que podem ser tricampeões olímpicas, Ana Marcela, nossa, que show, um arraso, Sabaiana, adoro. Então, como que você vê as mulheres também, sabe, pegando esse protagonismo? Hoje a gente não fala só do Isaquias, dos meninos buscando o ouro no futebol, do surf, né, Medina, Ítalo, mas a gente tem grandes mulheres, né, e com perfis distintos ali. Como que você avalia, né, na própria natação, a gente tem uma Stephanie Baldacchini, a própria Giovana Diamante, que tá, poxa, mandando super bem. Como é que você vê essas mulheres, assim, como protagonistas nesse próximo ciclo? Eu sou 100% a favor de representatividade feminina e de equidade feminina, mas em todos os aspectos, assim, né? A gente tá chegando, o Comitê Olímpico Internacional provavelmente vai conseguir atingir essa equidade agora em Paris, né? Foi quase em Tóquio e vai atingir Paris. Mas não são só mulheres atletas. As mulheres atletas precisam se enxergar em outras posições também. Né? Quantas mulheres são presidentes de comitê olímpico? Só 12% fazem parte do corpo técnico, então os treinadores, em sua grande maioria, ainda são homens. As pessoas que presidem federações internacionais geralmente são homens também. As diretorias dessas estruturas são majoritariamente masculinas também, então a gente tem que pensar na representatividade para além. Né? A gente tem que ocupar esses espaços. Quem são essas mulheres que vão ocupar esses espaços? E não apenas mulheres, mas aliados da causa também, né? E dar poder de decisão para essas mulheres, né? Porque senão fica uma representatividade vazia. Todas essas mulheres que você falou são mulheres incríveis assim, mas por trás dessas mulheres precisam ter outras mulheres, por trás e à frente dessas mulheres também. Então, a gente nunca pode se dar por satisfeita, né? Porque, como dizia uma tal de Simone, todos os nossos direitos eles não são permanentes. Então, não há motivo. A gente pode sim comemorar, porque comemorar é importante, mas tem que comemorar e tem que continuar lutando, porque qualquer crise, qualquer coisa que aconteça, a primeira coisa que eles tiram da gente são os nossos direitos. Então, por entender que nada é permanente, a nossa luta precisa ser constante também. Joana, queria te agradecer demais a participação aqui no podcast na Trilha do Pódio. Eu espero que a gente converse em outras oportunidades, porque assunto não falta. Às vezes você vai respondendo, ai meu Deus, queria que ela aprofundasse. O tempo é curto, você tem muitas coisas para fazer por aí também, mas já fica aqui o convite para você voltar numa próxima oportunidade. Obrigada por tudo que você fez por nós, dentro e fora das piscinas. É um sentimento de gratidão ter você aqui com a gente, uma voz tão importante. Muitas pessoas estavam me falando, poxa, Joana tem que estar no podcast, e de fato, né, você é unanimidade. Então, parabéns, um beijo para o Luciano, para o Caetano, que você siga nos representando aí lindamente, principalmente no COB, tá bom? Um abraço para você. Muitíssimo obrigada, parabéns pela iniciativa e contem sempre comigo aí. Valeu!
Vamos contar. Beijo, Joana. Até mais. Valeu. Tchau.